Olá, me chamo professora Maria Paula e hoje trago um vídeo para vocês relacionado às espécies tributárias e também alguns princípios tributários que são relacionados a esse conteúdo. O primeiro princípio tributário é o princípio da legalidade, que está disposto aí no artigo 150 da Constituição Federal e artigo 5º, bem como em alguns artigos do CTN, artigo 3º e 97. O que esse princípio traz? Que União, Estados e municípios não podem cobrar nenhum tipo de tributo sem uma lei que o estabeleça. Somente por lei, viu, pessoal? Decreto não pode cobrar imposto. Então, esse é um dos primeiros princípios que está relacionado às espécies tributárias. O segundo princípio, que também tem uma íntima ligação a esse cenário, é o princípio da irretroatividade, que também está disposto aí no artigo 150 da Constituição Federal. Ele também veda a cobrança de tributos cujos fatos geradores ocorreram antes da criação da lei que estabelece o nascimento do tributo. Então, eu só posso cobrar tributo se tiver lei e após a sua data de criação. Obviamente que existem outros princípios que determinam o que a gente chama na esfera tributária de data de pagamento, que é o princípio da noventena e outros princípios aí do cenário tributário. Mas por hora, no vídeo de hoje, eu gostaria que vocês focassem nesses dois princípios. Ainda dentro desse cenário, como que a esfera tributária divide as formas de cobrança do governo dos contribuintes? Ela classifica essas espécies em 5 categorias: impostos, taxas, empréstimos compulsórios, contribuições de melhoria e contribuições em geral, sempre observando a capacidade tributária e a competência tributária, que vai ser tema dos nossos próximos vídeos. Os impostos, eles estão aí dispostos no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Envolvem aí os recolhimentos por parte dos municípios, do estado e também da federação. Como o próprio nome diz, são valores que são impostos o seu recolhimento aos contribuintes. Isso vai incidir sobre o patrimônio, sobre a renda, sobre o faturamento, depende do fato gerador e do ente federativo, porque a gente sabe que todo ente federativo ele tem a competência e a capacidade tributária sobre o seu território. Exemplo de um imposto municipal, IPTU e ISS, de imposto estadual, ITCMD, ICMS, IPVA. Federal a gente tem imposto de renda, tem IOF e entre outros tributos que a Constituição Federal e o Código Tributário também prevê. As taxas, elas estão dispostas no artigo 77 do CTN e elas são criadas e são exigidas com base em 2 funções. Primeiro, regular o poder de polícia e segundo, em contrapartida de um serviço público. Quando a gente fala de taxa de poder de polícia, elas estão ligadas a atividades de fiscalização, controle e inspeção. Quando eu falo que elas estão vinculadas ao serviço público, elas vão se referir à utilização efetiva de algum serviço colocado à disposição do contribuinte, como, por exemplo, as famosas taxas aí de esgoto. Existem N discussões da parte jurídica sobre o conceito de taxa, que geram planejamentos tributários maravilhosos. Depois nós temos as contribuições de melhoria, que elas vão ser exigidas pelos entes federativos, União, Estados e municípios,
porém somente quando ocorrer a valorização de um imóvel em função de alguma instalação de alguma obra pública. Os empréstimos compulsórios, eles estão ligados aí a calamidades. Quando ocorreu uma calamidade pública ou quando ocorreu um estado de guerra, para que o governo possa arcar aí com despesas extraordinárias. Ele vai lá e onera os contribuintes com o empréstimo compulsório. Mas esse tipo de tributo, ele tem uma particularidade. Ele só pode ser exigido pela União. Depois nós temos as contribuições, que diferente das contribuições de melhoria, elas existem quando a sua atuação está vinculada a algum setor específico. Ou seja, para que se crie uma contribuição, é essencial que haja alguma contrapartida do Estado, mas nesse caso a atuação é genérica, diferente do que ocorre com a taxa. A taxa ela não trabalha de uma forma genérica, ela tem 2 meios específicos. As contribuições não. Eu preciso que exista um setor que esteja vinculado à necessidade da cobrança daquela contribuição. Gostaria que vocês acompanhassem a nossa página, que nós vamos estar aí ao longo dos dias distribuindo conteúdos relacionados à esfera tributária, tanto na minha página do Instagram, Descomplicando Conte, quanto aqui no meu canal do YouTube, e vocês são os meus convidados.